mais na presença aqui, ó. Quero cumprimentar a cada um dos amados que estão do outro lado nos assistindo nessa manhã. Estamos iniciando mais uma live da palavra, do ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero iniciar com uma oração, uma breve oração, e nessa oração eu quero apresentar uma pessoa em especial. É uma pessoa que no início do meu ministério me ajudou. Foi ele que, usado por Deus, para me ensinar os primeiros passos. O irmão Benevaldo, hoje pastor, e ele está passando por um momento de muita dificuldade, acometido por essa Covid, por esse mal. Encontra-se no hospital, hospitalizado e entubado. E rogamos a Deus o milagre. E rogamos a você também, nesse momento, a vossa intercessão. É muito importante. É muito importante a vossa intercessão nesse momento. Quando a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, quanto mais a oração de muitos justos. Então peço a você, eu clamo a você nesse momento, não só por ele, mas por tantos outros. Mas nesse momento que me chegou ao meu conhecimento, é na situação dele que não é tão boa, mas é o meu conhecimento que chegou. Eu quero nesse momento clamar a você, clamar a Deus. E peço para você clamar a Deus também. Me ajuda em oração. Me ajuda. Eu tenho certeza que você orando com fervor, você orando com dedicação, a sua oração vai chegar no céu. E Deus, ele vai se mover. Deus, ele vai se mover. Quem sabe, Deus não faz como fez com Ezequias. Quem sabe, Deus não faz uma restauração de imediato. Quem sabe? Mas Deus, ele é Deus para fazer a hora que ele quer e como ele quer. Está aqui comigo aqui o superintendente da escola dominical desta manhã, o irmão Severino, e nós juntos vamos orar nesse momento. Maravilhoso e eterno Deus, eu venho ao Senhor, Pai, nesse momento, meu Deus, mais uma vez, apresentar ao Senhor, meu Deus, ó Pai, o nosso amado Senhor, meu Deus e querido irmão, pastor, Senhor, meu Deus, ungido do Senhor, meu Deus, todo poder, que nesse momento, Senhor, meu Deus, está passando, cura, Senhor Deus, está passando, Senhor, meu Deus, por esse momento, Senhor, meu Deus, desagradável, Senhor, meu Deus, que é da sua saúde. Assim, Senhor Deus, como o Senhor, ele encontra-se, Senhor, meu Deus, impossibilitado, Senhor, meu Deus, de qualquer coisa naquele hospital. Ajuda o teu servo, nas mãos do médico. Glória a Deus. Mas o Senhor que é o médico por excelência, o Senhor que é o médico dos médicos, eu peço a Ti nesse momento, Senhor, estende a sua mão, Senhor, meu Deus, ó Pai, sobre a vida do Teu Filho, e restaura, Senhor, meu Deus, a sua saúde. É o que nós clamamos ao Senhor, Pai, nesta hora. Peço a Ti, ó Deus, e eu creio, Senhor, meu Deus, ó Pai, no milagre, Senhor. E eu creio, Senhor, meu Deus, que o milagre vai acontecer nesse dia, ou o milagre já está acontecendo. Só basta, Senhor, meu Deus, ó Pai, o Senhor, meu Deus, estender, Senhor, meu Deus, e ordenar a cura. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Severino,
Vamos iniciar, irmão Severino? Está louvando ainda a nossa arma cristã, né? Isso. O nosso costume nosso da. Não pode falar um pouco alto para pegar o microfone lá, tá? Glória a Deus. Tem uma água, pastor? Nós temos o hino 135, né? O hino 387 e o 441, que é a orientação da nossa revista. Deixa eu ver aqui o 441. Nessa manhã eu sempre vou levantar mais cedo e já fazer uma. Hoje eu acordei meio tarde hoje. Não é precioso. 687. Não estou lembrado nenhum dos dois. Três, 87. O hino 387. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizestes em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dai-nos hoje muitas conversões, e deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, ora ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Ora ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, como em profundo sono no jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Severino. Irmão Severino pode, como é o nosso superintendente, ele dá o início na leitura do texto áureo. Hoje nós vamos estudar sobre a lição número 3, sobre os dons de revelação. Olha, irmão, está tendo muitos dons de revelamento, né, irmão Severino? Sim. Hoje é gente revelando. É, revelamento.
Mas a palavra do Senhor fala que é dons de revelação, não é revelamento. O Espírito Santo é quem toma o profeta e ele revela a necessidade do servo, ele revela a necessidade da pessoa. Eu creio na revelação dada pelo Espírito Santo, não na revelação daquele que sabe da sua necessidade e vem falando porque conhece, e dizer que é revelação, aí não é revelação, aí é revelamento. Amém? Irmão Severino? Meus amados irmãos, como o nosso pastor já tem falado, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 3, que tem como título Dons de Revelação. Né? Nosso textual está escrito assim: que fazeis, pois, irmão, quando vós ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Isso aí está registrado lá em 1 Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 26. Verdade prática, está escrito assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja na atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Vamos ler a leitura? Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, do 8 ao 10. Depois nós vamos ler Atos 6, do 8 ao 10. Depois nós vamos ler Daniel 2, do 19 ao 22. Eu vou ler um versículo, nosso pastor vai ler outro. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, está escrito assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios de grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Daniel capítulo 2, no verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar neste momento fazendo uma oração por esta palavra. Soberano Deus, Maravilhoso e eterno Salvador. Graça a ti, Pai, neste momento. louvamos A qual ao o Senhor Senhor, nos revela por o tua Senhor, palavra. meu Deus, nos A concedeu. tua palavra nós sabemos, Senhor Deus, Senhor que Deus, é essa para palavra edificar maravilhosa. a tua igreja, Peço, edificar o meu teu povo.
Que o Senhor nos conceda, neste momento, sabedoria, que o Senhor possa estar a derramando capacitação, sobre nós o entendimento, Pai. Senhor, para que Nos dá possamos, sabedoria, Senhor, meu Deus, para que nós transmitir, possamos Pai, caminhar, essa palavra. para que nós possamos Que chegar cada um, lá, Senhor, meu Deus, aquele que nos ouve, nosso destino, daquele que Senhor nos Deus assiste, do céu. Senhor. Nós estamos Receba, aqui, Senhor, meu Deus, passagem, nesta manhã, Senhor, meu Deus, esta maravilhosa momento, palavra. Senhor Deus, que essa palavra Pedimos a Ti, possa Senhor. alcançar, Senhor, Ó, quem Senhor, está meu do Deus, outro amado lado, Deus eterno. quem está do outro lado, Concede-nos, ó Senhor, meu Deus, dessa Senhor, maravilhosa que graça, o Pai. Espírito Santo, neste Concede-nos, ó momento, Senhor, meu Deus, possa nesse estar momento, visitando Senhor. o Pai, seu coração, a pedimos sua a Ti, mente, Senhor. a sua vida, Pai. Deus, a neste momento, interpretação, Senhor Deus, o aquele que está ensinamento, afastado a orientação, do caminho, o aquele, meu discernimento, Pai, que está, Senhor Deus, fraco Te peço, na meu caminhada, fraco na fé, Aleluia. Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos fortalecendo Sim, ele, Deus. fortalecendo ela nesta manhã, para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Amém. Nós Glória a Deus. quero também mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Roseli Santos, que ela está nos assistindo nesse momento. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. E vai passando, que dá para a gente ver aqui, a gente vai falando, apresentando. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu vou estar lendo aqui a nossa introdução, só para a gente estar tendo assim, um pouco de conhecimento, que diz assim: o teólogo pentecostal Starles Arton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, no capítulo 12, do 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, hoje nós sabemos que o nosso Deus, ele ainda continua falando, através dos seus servos, através das suas servas, e nós sabemos, meus amados irmãos, que o dom que Deus dá a cada um não é nada mais, não é nada menos do que para o bem-estar da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando o anjo da igreja, quando o pastor da igreja, que é o anjo da igreja, ele vai fazer uma escolha para dar um cargo para um obreiro, escolher uma irmã para colocar na frente de um trabalho do ciclo de oração, ele tem que ter sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa sabedoria, meus amados irmãos, a gente só encontra ela através da humildade, buscar, ler a Bíblia, muita oração. Porque o que é que acontece hoje em dia? Muita gente está revelando coisas da sua mente e do seu coração. E muitas das vezes Deus não está nesse negócio. Irmão, a revelação que Deus dá não é para matar ninguém. A revelação que Deus dá é para corrigir o seu povo, para corrigir a sua igreja, com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Severino, o irmão falando aí, nos lembra aqui também o seguinte: o Stanley Lawton, ele faz uma afirmação categórica, quando ele nos fala do estudo dessa classificação dos dons. Ele classifica como as três categorias desses dons. E o irmão estava falando uma coisa aqui, algo aqui,
bem interessante, porque quando o pastor vai para escolher alguém para um determinado trabalho, ele, em primeiro lugar, ele tem que ter a visão. Sim. Tem que ter a visão. Porque não adianta você querer escolher uma pessoa que não tem aptidão para aquilo. Certo? A primeira coisa é a visão. Segunda ordem, nós vamos orar a Deus e saber se aquela pessoa, se é ela que tem que ser colocada ali. E muitas pessoas estão colocando pessoas em cargos, em funções, porque gosta da pessoa. Exatamente. Porque gosta da pessoa, e não é por aí. Esse é meu parente, esse é meu amigo. E não é por aí. Porque tem muito filho de pastor aí sendo consagrado. Tem muitos irmãos, filhos de pastor sendo consagrados, onde não tem ação para aquilo. Entendeu? Nós temos muitas pessoas que foram consagradas ao ministério e até hoje não se sabe em que função que ele foi consagrado. Porque ele não exerce a função. Ele só quer saber de ficar no púlpito pregando. E às vezes nem sabedoria para ministrar uma palavra tem, porque ele lê, mas não busca o entendimento do Espírito Santo. Porque não adianta nada você só ler e não buscar o entendimento do Espírito Santo. O irmão Sidney é chegado nesse momento, e também aqui o irmão Sidney também, ele nos tem ajudado muito, né? Glória a Deus. O pastor falando isso aí me fez lembrar de uma história que eu li. Tinha uma igrejinha lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, e essa igreja de repente chegou uma pessoa se dizendo cristão, todo engravatado, sapatinho brilhando, Bíblia debaixo do braço, e se apresentou naquela igreja dizendo que era cristão. E a irmã do ciclo de oração chegou e falou assim para ele: então, já que você está aqui de passagem, ele estava de passagem, ele se apresentou como um filho de um grande homem de Deus. E a irmã falou assim para ele, a irmã do ciclo de oração falou assim para ele: então, já que você está aqui de passagem na nossa cidade, então quando for à noite, você traz uma palavra para a igreja. E deixaram acertado. E quando foi à noite, meus amados irmãos, estava tudo já preparado para aquele homem trazer a palavra. Uma irmãzinha simples chegou para a irmã do ciclo de oração e falou: não dá oportunidade para esse homem é fugitivo da polícia. E a irmã chegou, ficou um pouco constrangida, e ali se levantou um membro daquela própria congregação e falou: mas isso é uma falta de respeito? Isso é uma falta de respeito, um homem desse, né? Um homem desse, tem que dar uma oportunidade para ele. E não deram a oportunidade. Aquele membro daquela igreja, para querer resolver a situação, levou ele para sua casa, hospedou ele. Quando foi por volta de meia-noite, se ouviu um batido na porta. E aquele dono daquela casa abriu a porta, quando ele deparou com a Polícia Federal na sua porta. Falou assim: você está preso. Você está escondendo um fugitivo da polícia. Então, meus amados irmãos, cuidado com revelação, viu? Cuidado com revelação. Essa irmãzinha simples revelou que aquele homem era um fugitivo da polícia e ninguém deu crédito. Então, quando Deus revela, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus revela, meus amados irmãos, muitas das vezes é para corrigir a sua igreja e para exaltar a sua igreja e o seu nome ser glorificado. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos já à leitura do primeiro ponto? Né, até o irmão
Sidney aqui também conosco também, já o irmão Sidney também está para trabalhar um pouco também, né, irmão Sidney? Sim, exatamente. Pode ler aí, irmão Sidney, Primeiro ponto da nossa lição. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, por estar mais uma vez aqui, para juntos aprendermos a palavra do nosso Deus. O primeiro ponto da nossa lição é palavra da sabedoria. Vamos ler aqui sobre o conceito de palavra da sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico, o ASIS, sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Aleluia. Conceito sabedoria, irmãos. Deus, Ele é uma das coisas que Deus deu para todos. Deus deu para todos nós sabedoria, sabia? Sim. Deus deu, entregou para todos, toda a sua criatura, todos os seus filhos, todos os seus servos, todo ser humano, Ele entregou sabedoria. Mas, qual é o problema? Por que uns têm mais e outros têm menos? Porque alguns executam, alguns treinam menos. A gente vai, vamos dar uma palavra de treinamento, é melhor dizer, né? Por quê? Como que você vai ter a sabedoria na palavra, se eu não ler a palavra? É treinamento, certo? Então Deus dá a sabedoria. A sabedoria, você está vendo uma pessoa que está indo por um caminho errado, você dá uma orientação sábia para ele. Quem te deu essa sabedoria? Não é isso? A sabedoria de Deus não é só para os crentes, essa sabedoria que se relata. Tem a sabedoria que Deus ele concede a uns um pouco mais avantajada devido à sua fidelidade, devido à sua aproximação com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Senhor te abastece dessa graça, né, irmão Sidney? Irmão Sidney, Nós, o pastor Raimundo, nós vemos um exemplo claro a respeito de sabedoria no Antigo Testamento, né? Deus quando escolheu aqueles homens ali para fazer no tabernáculo de Deus, né? Aqueles homens sábios para construir ali, né, a arca da aliança, para construir, né, nós sabemos, né? Também Deus ele usa ali no Antigo Testamento, né? José, né? O rei Salomão, quando ele levar aquela criança para aquelas duas mães. É até bem colocado, o rei Salomão, até bem colocado, porque eu quero até expressar isso agora, não interrompendo o irmão. Presta bem atenção. No livro de Crônicas, quando o rei Salomão ele toma posse, ele vai na construção do templo, ele vai fazer uma oração para Deus. Nós já vemos que o princípio da sabedoria, que a palavra diz qual que é? É o temor a Deus. Esse é o princípio. Se você é uma pessoa sábia, porque você tem muitas pessoas aí, olha só, irmão, inteligentes, muitas pessoas muito inteligentes, certo? Mas que não exercem a sabedoria, porque a inteligência e a sabedoria ela tem que andar junto.
Se ela não andar junto, a inteligência não andar junto, se ela não andar junto com a sabedoria, o que acontece? Sua inteligência vai correr para o lado errado. E Salomão, ele fez uma oração. E qual foi a oração do Senhor que Salomão fez? Pediu sabedoria a Deus, né? Senhor, eu peço a Ti sabedoria, porque Deus falou para Salomão em sonho: me pede o que Tu queres, Salomão. Eu achei graça em você. Amém, glória a Deus. Eu achei graça em você. Se você já tem sua sabedoria, você já tem aquela sabedoria que Deus te deu. E se você busca mais dela ainda, o Senhor vai te agraciar com mais. Vai abrir sua mente, vai abrir seu entendimento, para que você possa ser agraciado mais e mais de sabedoria. O que me pede Salomão? Senhor, eu peço sabedoria para poder entrar e sair no meio desse tão grande povo seu. Qual que foi a resposta de Deus? Por você não me pedir a morte dos seus inimigos, por você não me pedir riquezas, por você não me pedir poder, olha, o que Deus quis dizer com isso? Foi o mais sábio pedido que você me fez. Certo? A sabedoria que Salomão teve, antes do Senhor dar a sabedoria que ele queria, já tinha sabedoria. Você entendeu, irmãos? Pode falar, irmão Cid. Aqui no nosso primeiro tópico, onde a gente leu, falando sobre a palavra da sabedoria, o conceito, né? Palavra, o termo palavra, ela significa tanto na parte verbal, como também na escrita. E sabedoria, irmãos, como o nosso pastor do início falou, todos nós temos um pouco de sabedoria em determinados assuntos, em determinados casos, né? Só que a sabedoria que o apóstolo Paulo está falando aqui do capítulo 12, do capítulo 12, versículo 8, que é a respeito do dom da palavra da sabedoria. Essa palavra da sabedoria aqui que nós estamos falando, ela é um dom que dado por Deus. Essa sabedoria nós não adquirimos estudando nas faculdades, fazendo cursos teológicos, não. Essa sabedoria é um dom divino, é um dom dado por Deus, uma dádiva, um presente de Deus. E essa sabedoria, ela é usada para administração, para aconselhamento, para a edificação do corpo de Cristo, do corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. O dom da sabedoria também, a gente temos que entender também, que não é porque Deus, eu tenho esse dom da palavra da sabedoria, que todas as vezes Deus vai me usar nesse dom. O dom da palavra da sabedoria é usada para alguns casos específicos, naquele momento. Por exemplo, Deus ele me usa para me aconselhar uma pessoa em determinado caso que ela está passando ali, Deus pega e me dá uma palavra de sabedoria, eu pego e dou para aquela palavra. Foi para aquele momento, para aquele exato momento específico. Aí outra pessoa está passando pela mesma situação que aquela. Às vezes Deus não vai me dar uma palavra de sabedoria para aconselhar aquela pessoa, né? Aqui, que o nosso pastor também falou a respeito de Salomão. Salomão ele foi um homem sábio, né? Deus ele concedeu esse dom para Salomão. Aqui no Primeira Reis, no capítulo 4, versículo 29, diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e
largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Aleluia. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os que do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filho de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então Salomão, ele foi um grande homem sábio, né? Porque a sabedoria que ele tinha foi dada pelo próprio Deus. Como Deus tinha falado para ele, pediu o que ele quisesse que Deus daria para ele. Mas ele não pediu ouro, não pediu prata, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu nada disso. Ele apenas pediu sabedoria para entrar no meio do povo e sair para administrar a nação que Deus tinha colocado nas mãos dele. Então, o que nós aprendemos aqui, no primeiro tópico, sobre o dom da palavra da sabedoria, esse dom, primeiro ponto, nós temos que saber que esse dom, você não recebe ele você estudando nas faculdades, você fazendo um curso teológico, estudando a Bíblia, você vai ter um certo entendimento, você vai ter um certo conhecimento, uma sabedoria. Mas essa sabedoria você está adquirindo através dos estudos, através do seu esforço humano. Agora, a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria divina, é um dom de Deus, para você usar em determinados casos específicos. E esse é só Deus quem dá. E é só Deus quem dá. E você só recebe a sabedoria buscando. Lá em primeiro, só para terminar, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Boa. Tiago 5, olha o que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma outra parte. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus ele dá liberalmente. Deus ele dá para todos aqueles que buscarem, mas busque com fé, busque com perseverança. No mesmo capítulo de Tiago, no mesmo livro de Tiago, no capítulo 3, e o versículo 13, vai falar sobre a sabedoria que vem do alto, este dom de Deus. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre-lhe pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para com os que exercitam a paz. Essa é a sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria que vem do alto, ela não tem inveja, né? Ela não é invejosa, ela não se gloria, ela não fala mentira, não, sabedoria, não. né? A sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável e ela é cheia de misericórdia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Amém? Nós vemos aqui, quando na leitura bíblica em classe, né, irmão Severino? Nós vimos falar aqui de três passagens, 3 momentos, de 3 homens. E 2 deles nos enfatiza bastante aqui, que é o caso de Estevão e o caso de Daniel. Conforme o irmão também já falou de José. José, no Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. E nós vemos que quando Nabucodonosor teve um sonho, e veio pedir para que Daniel revelasse o sonho, sem ele contar o sonho que teve. Quando Faraó teve o sonho, e falaram que José revelaria o sonho, veio chamar José para José revelar o sonho. Então o que acontece? A resposta de José falou assim: olha, não sou eu, mas o Deus no qual eu sirvo. Daniel também, não sou eu, mas o Deus no qual eu sirvo. Ele revela o oculto e o escondido. Amém. Glória a Deus. Ele revela o oculto e o escondido. Agora, olha só, nós estamos falando da revelação. Mas a revelação, a sabedoria, está junto. Por quê? Se você não tem sabedoria para entregar uma revelação de Deus, você passa essa revelação de uma forma errada. Vamos dar uma olhada na situação de Ezequias e a situação de Isaías. Deus falou para Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer, botar a casa dele em ordem. Ele teve a maneira de ele entrar no reino, para falar com ele. Ele teve que ter sabedoria para entrar, porque se ele entra de qualquer jeito, com certeza ele ia morrer. Entendeu? Então, nós vemos aqui 3 homens que tinham a graça de Deus. Nós falamos, se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos encontrar dezenas de homens que tinham essa graça e tinha essa maravilha, certo? Como que você vai entregar uma mensagem para uma pessoa, mensagem de morte? Meu Deus. Como que você vai entregar essa mensagem para a pessoa? Vai dizer assim: olha, Deus falou que você vai morrer, assim? É duro, é uma palavra dura. Então você tem que saber como é que você vai chegar. Então aí entra a sabedoria. Deus entregou a revelação, não importa como eu vou entregar, eu tenho que entregar. Não é assim. Não é assim. A minha Bíblia e a sua Bíblia e todas as Bíblias a qual eu tenho visto, que eu tenho lido, já várias Bíblias que eu leio, diz que o princípio da sabedoria é o temor. E quem tem temor aproxima. Glória a Deus, aleluia. Quem tem temor quer ficar perto. Exatamente, pastor. Tá? Temor não é tremor, é temor. Temor é respeitar, é amar. Você entendeu? Nós temos outro exemplo também, né, pastor, a respeito de sabedoria, né? Nós temos outro exemplo no Antigo Testamento, quando Saul, ele perdeu a jumenta. Exato. Aí Samuel falou assim, vai que já, irmão, Deus ele revela, irmão. A revelação é exatamente isso que eu estou falando, irmão Severino. O irmão Severino falou até algo bem. Que a revelação, você tem a revelação, você tem a revelação, não é revelamento não.
Você tem que saber como entregar essa revelação. Inclusive, eu tenho até uma condição, um testemunho meu, irmão. Eu gosto muito de contar testemunho meu. Nós fomos num culto uma vez, um culto caseiro, e nesse culto, o irmão Benevaldo, esse pastor Benevaldo, esse que encontra-se internado agora, que eu pedi oração por ele, ele dirigindo o culto, no final do culto, ele falou assim: tem um irmão aqui que tem uma revelação de Deus para entregar. Só que antes, um pouquinho antes, chegou uma mulher, entrou chorando e pediu para que eu orasse, pelo que o filho dela tinha acabado de ser preso. Veio uma voz ao meu ouvido e falou assim: ele vai ser morto na prisão. Irmãos, como é que eu vou entregar uma mensagem dessa? Se a mulher já estava desesperada. E eu realmente ali, eu não tive sabedoria para entregar, não tive sabedoria para falar, não falei. E o irmão ainda falou assim: olha, se você tem essa mensagem de Deus e não vai entregar, você vai ter dor de dente. Quem engole mensagem, revelação, tem dor de dente. E quando eu saí dali, foi uma semana de dor de dente. O meu melhor dente. E quando eu orei e pedi perdão a Deus, a dor de dente passou. Então, às vezes nós corremos um risco. Se eu não tenho sabedoria para entregar a mensagem, então é melhor que eu não entregue. Eu pago o preço. Mas não vamos entregar a mensagem de qualquer jeito, não. Entregar a revelação de qualquer jeito, não. Glória a Deus. Porque uma revelação mal dada você mata. E aí, nesse momento, pastor Raimundo, eu entendo da seguinte forma: às vezes Deus ele nos dá uma revelação e de momento, às vezes a gente não entende o significado daquela revelação, né? Aí é momento de a gente buscar a sabedoria de Deus, né? Buscar o entendimento para Deus nos dar o significado daquela revelação, o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo falar através daquela revelação, né? Para que a gente não vá de qualquer maneira falar para a pessoa o que Deus revelou, para que aquela pessoa não venha se machucar, para que a gente não venha matar aquela pessoa. Outro ponto também aqui que a gente outro ponto que a gente tem que destacar também: Deus ele é o Deus da revelação. Deus ele revela o oculto e o escondido. É Ele quem revela, né? E quando nós falamos quando na nossa lição que a gente está falando sobre a classificação dos dons, sobre os dons da revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Por exemplo, na questão a palavra da sabedoria, como a gente já falou no início, a palavra da sabedoria é um dom que Deus nos dá, né, para aconselhamento da igreja ou em alguns casos específicos. Existe também esse dom da palavra da sabedoria, também ele é dado também, por exemplo, às vezes a pessoa, por mais que ela tenha um estudo teológico, por mais que ela se formou na teologia, tudo, existe muitos textos na Bíblia que ela não entende, não compreende. E a pessoa que tem esse dom da palavra da sabedoria, às vezes ela está lendo um texto e Deus dá sabedoria e entendimento para ela naquele texto que ela está lendo, aonde pessoas nenhum entendem. Aí nós vamos assim, como que ela entende esse texto de tal forma, né? Porque é um dom de Deus. Ela não fez curso, ela não estudou nada, mas através do dom que Deus deu para ela, Deus revela para ela o significado daquele texto
dentro da palavra que ela está lendo. Aí a gente entra na ciência da palavra. Deve ser palavra da ciência. Então, e, por exemplo, irmãos, no caso do pastor, quando de revelação, quando a gente está falando aqui sobre os dons de revelação, a gente está falando sobre 3 dons: palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito, né, que são dons de aconselhamentos, para aconselhar, né, para corrigir tudo. Mas às vezes Deus Deus me revelou uma pessoa que está enferma na igreja, né? Irmãos, eu, na minha opinião, eu entendo assim: quando Deus ele revela, se Deus revela, Deus ele mostra, né? E Deus me revelou uma pessoa que está aqui na igreja, essa pessoa está enferma e tal. É um dom de revelação. Deus está mostrando uma pessoa, né? Não é para você aconselhar aquela pessoa. É um caso específico que Deus revelou. Isso me faz, irmão, isso me faz lembrar uma coisa que o irmão falou agora no negócio, certo? O irmão falou certo. Quando Deus revela, ele fala quem é. Ele fala quem é. Porque às vezes a pessoa, Deus está me revelando uma pessoa aqui da igreja. Onde que está essa pessoa? Aí, aí 2, 3 levanta. Irmão, Deus não é Deus de confusão. Se Deus ele revelou, ele vai mostrar a pessoa quem é. Exatamente. O que nós vemos que nem tudo Deus revela. Nem tudo Deus revela. Você tem o dom de revelação, mas Deus ele fala para você ali, fala assim, aqui tem uma pessoa, ou aqui tem pecado, ou aqui tem algo errado, tem. Então você vai orar e buscar de Deus saber quem é. Se Deus não falar quem é porque não é para você falar. É apenas para você orar e interceder. Eu vejo dessa maneira, irmão Severino. Sim, pastor. Sim. Eu vejo dessa maneira, irmão Severino. Se Deus não revelar quem é a pessoa, não é para você falar, é para você orar. E outra, né, irmão? Geralmente, quando Deus usa um servo seu ou uma serva sua para entregar uma palavra, né, não é para matar a pessoa. Não. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana na beira do poço, foi que Jesus disse para aquela mulher, nós conhecemos a passagem, mas eu gostaria de ler só 3 versículos aqui no capítulo 4 de João, que diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Tá? Isso aí está registrado lá em João 4, o 16, o 17 e o 18. E vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissesse, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isto dissesse com verdade. Então, irmão, eu aprendo assim, pastor Raimundo. O nosso Deus, ele nos revela, né? Só que essa revelação a gente temos que entregar para a pessoa com sabedoria, igual o irmão Cid falou. Eu não posso chegar para uma pessoa e a pessoa já está passando por um problema, né? E eu chegar e já ir matar a pessoa, porque tem palavra que também mata, viu, irmão? Outra coisa aqui também, irmão. Olha o que é a revelação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus revela, ele revela. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos vai falar de um casal. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos nos fala de um casal com o nome de Ananias e Safira. Eles projetaram enganar os apóstolos e se favorecer com aquilo. Porque ali eles estavam, diz a Bíblia, que eles vendiam, quando a igreja estava iniciando, vendiam suas propriedades.
Mas não era, irmãos, aquele que tem uma propriedade só vai vender, ele vai ficar na rua, não. Era quem tinha várias propriedades, vendia uma. Vendia uma propriedade e chegava e entregava no pé dos apóstolos. Olha, você vai administrar. Tá? Vocês foram colocados aqui para administrar. A sabedoria da administração. Opa! Também a sabedoria de Deus. Mas nós vamos falar aqui da revelação. Não é? Quando ele chegou, ele tramitou, ele vendeu a propriedade dele por um certo valor e junto com a sua esposa tramaram, encobertaram uma parte daquele valor. Sonegar, que a palavra hoje, vamos dizer, mais certa, é sonegar. E chegaram lá, ele chegou, primeiro foi ele, combinou com a esposa, falou, eu vou, daqui a pouco você vai também. E confirma. Como ele já sabia que eles iam perguntar? Então, quem está fazendo coisa errada, o Espírito Santo já estava falando para ele, falou, olha, eles vão perguntar. Não faz isso não. O Espírito Santo não deixa você cair não, viu, irmãos? Sem você saber não. Glória a Deus, aleluia. Ele te avisa, ele te alerta. Você está cometendo um erro, não faça isso. Você está cometendo um erro, não faça isso. Ele avisa, irmão Sidney. Tá? Quando Ananias chega lá, entrega para Pedro e fala assim, olha, aqui está o valor da minha herdade que eu vendi. O apóstolo Pedro olha para ele assim e fala, você tem certeza que esse é o valor que você vendeu? E quem falou para Pedro? Exato. Você tem certeza? Não, foi esse o valor que eu vendi, está tudo entregue aqui. O apóstolo Pedro falou assim, rapaz, você não mentiu para mim não. Você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vendeu a sua propriedade, o dinheiro não podia ficar com você? O que Pedro estava falando? Olha, eu vendi minha propriedade por tanto e vou dar tanto para essa obra. É isso que o Espírito Santo queria. É verdade, você falar a verdade, você tem que ser verdadeiro. Vou dar tanto para essa obra. Aí ele falou, você mentiu para o Espírito Santo. Porque você mentisse para o Espírito Santo, ó, você vai morrer agora. Glória a Deus. Hoje em dia, né, pastor? Quantos cristãos hoje em dia não andam mentindo? É o que mais tem, irmão, infelizmente. Anda comprando e não pagando. Infelizmente, irmão, infelizmente, tá? As pessoas ganham um X, diz que ganha Y. Exatamente. Você entendeu? Para burlar o imposto de renda. Mas é o imposto de renda do governo. Não interessa. A palavra de Deus, ela diz para você ser verdadeiro. Outra coisa, né, pastor? A pessoa que anda fazendo essas coisas, ele nunca se apruma na vida. É interessante, né, irmão? Ele levanta hoje e cai amanhã. Levanta amanhã e cai depois. É queda repetitina. Interessante que a gente fala, eu aprendi com um pastor que já dorme no Senhor. Ele falava assim que quando você negligencia com Deus, o diabo bate palma e o diabo ele bota o pé para você tropeçar nele, para você cair. Entendeu? Você negligencia com Deus. Você negligencia no dízimo, negligencia na oferta, negligencia na obra, negligencia na oração, negligencia no seu lar, com a sua família. Aí o diabo fica batendo palma. Dizer assim, ó, está lá na igreja aí, ó, me servindo. O que nos derruba, meus amados irmãos, não é
é as pedras grandes, que as pedras grandes nós conseguimos enxergar. As pequenas. As pequenas. Amém, irmão? Deus possa abençoar. Vamos estar. O 2? O top 2 aqui. Não, é o top 2, né? A Bíblia é a palavra de sabedoria. É o subtópico 2. O senhor quer ler, pastor? Eu vou ler. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens a sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos seus dons de Faraó, através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientação sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos tomá-lo como exemplo de palavra, ou da Escritura, né? De palavra, da sabedoria e exposição da Escritura realizada pelo diácono, o primeiro marco cristão, Estevão, que nós acabamos de falar. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada de libertos, não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava Estevão. Quando Estevão começava a falar, eles queriam tampar, enquanto Pedro estava falando, eles estavam fazendo barulho, que eles não podiam ouvir a voz de Estevão, porque a voz de Estevão penetrava na alma, penetrava no coração. Aqui nesse ponto aí que o nosso pastor leu, é importante que falando sobre a Bíblia, irmãos, ela é a nossa única regra de fé. Então, a Bíblia, ela é a palavra da sabedoria. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos instrui, ela nos adverte. A palavra de Deus, ela nos consola. A palavra de Deus, ela nos orienta como que nós devemos andar em todos os caminhos do Senhor. A palavra de Deus. E é importante nós frisarmos aqui que a Bíblia como palavra de Deus, né, como regra, como a nossa única regra de fé, né, a palavra de Deus, irmãos, por mais que eu tenha um dom na palavra, seja o dom da palavra da sabedoria, ou seja qualquer outro dom, jamais eu posso trocar a palavra de Deus, né, porque eu tenho um dom da sabedoria, porque eu tenho um dom ou qualquer outro dom, que a palavra de Deus ela vai ficar de lado. Não, a palavra de Deus é o próprio Deus se revelando para a sua igreja. Deus ele fala através da sua palavra, Deus ele se revela através da sua palavra. E Estevão, como o primeiro mártir aqui que a gente leu, Estevão ele era um homem sábio. Por quê? Porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Então a palavra de Deus a palavra de Deus é a palavra da sabedoria. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esteja sempre meditando na palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus. Quando você medita, quando você se aprofunda na palavra de Deus, você está conhecendo as coisas de Deus, né? Deus ele vai se revelar para você através da sua palavra. Louvado seja Deus. Amém? Nós temos um quadrozinho aqui na nossa revista, que é a classificação geral dos dons. Nós temos os dons da revelação aqui,
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esse aqui entra nos dons da revelação. Os dons de poder é fé, curar e operação de milagres. E os dons de elocução é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Olha só, irmãos, como que os dons, se nós podemos qualificá-los, essas 3 categorias que é qualificado aqui. E nós muitas vezes confundimos muito isso aqui. Fé não é você dizer, eu determino e acabou, não é isso. Não é isso. Fé não é você determinar, eu determino que isso não vai acontecer, não vai acontecer. Não faça isso não. Aí você fica na frente, na linha do trem, o trem vindo, você começa, eu determino que o trem vai parar e não vai passar por mim. Não faça isso não. Porque ele vai passar por cima de você. A palavra do Senhor diz aqui, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Não foi isso que Jesus falou para diabo, para Satanás na tentação lá no deserto? Então, a fé você tem que exercer ela confiando que Deus vai fazer. Deus não é obrigado a fazer. Deus não tem obrigação de fazer, irmão Severino. Sim. Deus ele faz, sabe por quê? Por causa da misericórdia dele. Aleluia. A misericórdia para com a minha vida e com a sua vida. Não é? O apóstolo Paulo ele exercia muito bem essa fé. O apóstolo Paulo ele nos mostra, né, irmão Sidney? Pode falar, irmão Sidney. Essa fé que o pastor está falando quando nós falamos de fé, todo ser humano ele tem fé. Qualquer ser humano ele tem fé. Até o ateu. Até o ateu ele tem fé. Mesmo que ele venha dizer que ele não crê em Deus, não crê no inferno, todo mundo ele tem fé em alguma coisa. Então essa fé é a fé natural que Deus deu a todos os seres humanos, né? A fé em Deus, ou fé em alguma coisa que ele venha a crer. Agora essa fé, o pastor está falando, é a fé sobrenatural, é o dom da fé, é uma fé sobrenatural. Muito alto, né? É uma fé sobrenatural que Deus vai usar a vida daquela pessoa em algum caso específico, entendeu? Para vir operar, para Deus se manifestar. Essa fé aqui, irmão, é aquela fé que Davi Miranda usou naquele grande, grande cruzada que houve. Não lembro onde que havia uma seca muito grande. E ele falou que ia chover, ia orar para chover. Ele ia orar para chover. Certo? Nós estamos uma grande cruzada e nós estamos pedindo para que o Senhor venha trazer água. É a mesma fé que Jesus falou, né? Se Exato. você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para este monte, transporta daqui para lá, crendo assim será feito. É a fé sobrenatural. Aliás, irmão Sidney, eu quero até falar sobre isso, que Jesus ele falou, vamos ver. Ele falou assim, se você tiver fé como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Porque, presta bem atenção, o grão de mostarda, se você olhar ele é muito pequeno. Mas depois que ele gera, depois que ele germina, depois que ele faz crescer, ele dá umas folhagens, ela esparrama, e até os passarinhos fazem ninho. Né? Quer dizer, você pode ser pequeno, mas a sua fé pode expandir. Glória a Deus. Se você tiver uma fé expansiva, como o grão de mostarda expande, olha só, essa veio do céu agora.
Se você tiver fé como um grão de mostarda, se você tiver a fé como um grão de mostarda, quer dizer, se você expandir como um grão de mostarda, a sua fé, se a sua fé expandir como um grão de mostarda, você então dará ordem. Glória a Deus. Agora, essa fé que eu estou falando não é a fé de determinar, não. É a fé de você orar e acreditar que vai acontecer. Glória a Deus. Não é? Acreditar que vai acontecer. Pode prosseguir. Aqui, irmãos, entrando a gente falou sobre o dom da fé, voltando aqui na palavra da sabedoria, Jesus, ele, quem dá, como a gente está falando, quem concede o dom é o próprio Deus, né? É um presente, uma dádiva que o Senhor, ele dá em prol da sua igreja. Jesus, ele fala a respeito disso, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, e o versículo 15. Quando Jesus, ele vai falar a respeito sobre o sermão profético e os princípios das dores. Lucas capítulo 21, versículo 15 diz assim: porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer todos os pontos se vos opuserem. Então, aqui Jesus, ele está falando para os seus discípulos a respeito do sermão profético e princípios das dores, que eles iriam de sofrer perseguições por causa do nome dele, né? Mas Jesus iria colocar palavra de sabedoria, ia dar a boca de palavras de sabedoria para eles, para quando eles chegassem diante das pessoas, né, que eles iriam de falar com sabedoria a palavra de Deus. Então é o próprio Jesus, é o próprio Deus que coloca a palavra de sabedoria na nossa boca para a gente ir e levar para aqueles que não conhecem a Deus. É o que ocorreu com Pedro, quando curou aquele coxo, e depois eles vieram e pressionaram a Pedro, e Pedro ali ele deu um sermão, um belo sermão. Primeiro sermão de Pedro, né? Foi. E a gente vê a vida de Pedro. Pedro, ele era pescador, aquele homem afoito, aquele homem que sempre era um discípulo que sempre tomava a frente de tudo, né? Mas é que o próprio Jesus, né? Pedro, quando você se converter, depois que Pedro realmente se converteu, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, né? Aí quando ele saiu, foi à porta do templo a Formosa juntamente com João. Ali o seu primeiro sermão, Pedro ganhou quase 3.000 almas, né? O interessante, irmão, que é a sabedoria que Deus deu para ele. É interessante que eu vejo ali Jesus, quando ele falou para Pedro, quando você se convertiu, então Pedro não era convertido, irmão. Não era convertido. Pedro estava com Jesus, mas ele não era convertido, não. É a mesma coisa, tem muitos que estão na casa do Senhor e não são convertidos, são convencidos. Não são convertidos ainda, precisam ser transformados, né? Verdade. Entendeu? Vamos continuar aqui, irmão. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demanda uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembramos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. É bom aqui, creio, essa palavra aqui, uma liderança sábia. Todo aquele que está na frente de um trabalho, seja ele um pastor, seja ele um líder, um professor de escola dominical, superintendente da escola dominical, ele tem que buscar
essa sabedoria de Deus, essa sabedoria que vem do alto, para aconselhar, né, a pessoa que está passando por uma certa dificuldade, né, principalmente para a igreja, aquele que está na frente da igreja, no caso, o pastor, o líder que está na frente da igreja, Deus chamou ele, Deus colocou ele ali, então ele tem que buscar essa sabedoria que vem do alto, para aconselhar a igreja, e quando estiver passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, um irmão, uma irmã que está passando por alguma dificuldade, o pastor, o líder, tem que ter essa sabedoria, como chegar naquela pessoa e aconselhar ela, né? Dar um aconselhamento em determinado caso, em determinado assunto que aquela pessoa está passando. A gente falou logo no início disso, sobre Salomão. Você vê, Salomão ele era rei, um rei sábio, e Salomão estava diante de uma situação, como o nosso logo no início, o irmão Severino falou, daquelas duas mães, né, que estavam brigando pelo filho. O filho de uma morreu, a outra pegou, e houve aquela confusão, né, entre aquelas duas mães. Salomão chegou e disse: me dá uma espada aqui, corta o filho no meio, dá uma parte para uma e uma parte para outra. Aí a verdadeira mãe chegou e falou: não mata o menino não, entrega para ela. Então, na mesma hora, Salomão entendeu que aquela que disse que não era para matar a criança era a mãe da criança. Então, Salomão ele foi um homem sábio. Então, existe alguns casos difíceis, né? E o pastor, o líder, ele tem que estar buscando essa sabedoria de Deus para estar aconselhando, porque muitos, em vez de aconselhar aquela pessoa, muitos acabam matando. Verdade. Por quê? Por falta de sabedoria. Verdade. Quantos que estavam na igreja hoje já não estão? Por quê? Porque receberam uma palavra mal aconselhada, ouviram uma palavra que, por falta de sabedoria, né, e acabaram se afastando da igreja. Eu vejo também, irmão, falando, confirmando o que o irmão está falando aí, eu sempre digo que as primeiras impressões ficam. Um recebimento bem recebido, a pessoa volta. A pessoa sempre vai voltar. Sempre vai voltar. Uma palavra mal falada vai machucar o coração da pessoa. Amém. Amém? Vamos continuar no tópico 2? Palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orr em sua teologia sistemática da CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando a gente tem esse dom, quando a gente busca esse dom, né, Deus ele revela para a pessoa. Só que muitas das vezes, né, pastor, tem muita gente hoje que Deus revela algo para ele e ele vai entregar para a pessoa sem sabedoria. Porque a revelação ela tem que ter sabedoria. E você tem que entregar com amor, que é o maior dom. É o amor. Esse vai. Se a pessoa não tem amor, Exatamente, é aquilo que eu falei no começo, né, irmão? Se você não tem sabedoria para entregar, é melhor não entregar. E igual que está falando aqui sobre a palavra da ciência, é um dom que se relaciona ao ensino. Pode ver que tem pessoas que têm uma facilidade de ensinar
Esse dom da ciência aqui, ele está relacionado quase ao dom da palavra da sabedoria. Só que aqui, a palavra da ciência, o dom da palavra da ciência, quando o pastor está falando, é algo extraordinário. Deus revela, dá entendimento para ele sobre algo que está em oculto. Lembra que no início eu falei? Às vezes a pessoa está lendo um texto aqui e Deus revela, dá um entendimento profundo para ela naquele texto, algo que está em oculto, que pessoas que estudou não conhecem, não têm entendimento. Você vê que o profeta Eliseu lá no 1 Reis capítulo 6, que Deus revelava para ele os conselhos do rei da Síria. Você vê, o rei da Síria estava lá no seu acampamento, planejando lá para matar o rei de Israel. E Deus revelou para o profeta Eliseu tudo o que o rei da Síria estava fazendo. Porém, você vê que aí o rei da Síria se perturbou com isso. O rei da Síria pensava que havia entre eles ali alguém que estava levando o caso dele, os segredos dele para Eliseu, mas não era o próprio Deus que estava revelando. E aí Eliseu, aí o que aconteceu? Eliseu aconselhava o rei de Israel, né, o rei da Síria vai passar em tal lugar, assim. Então, Deus ele é o Deus de revelação, ele revela o oculto. Porque o rei da Síria, o rei da Síria ele ficava olhando qual era a trajetória que o rei de Israel ia. Então, qual era a trajetória? Ele marcava um ponto. E ele já marcava ali um ponto para pegar o rei de Israel. E Deus revelava para Eliseu. Porém, Deus trazia as revelações para Eliseu. Mas quando aquela viúva chegou com o filho morto, aquela mulher sunamita chegou com o filho morto, Deus não revelou para Eliseu que o filho dela estava morto. Não é isso? Então a revelação é quando Deus quer revelar, não é quando eu quero revelar. É que a gente falou, a gente sempre está falando, irmão, a gente sempre está frisando. Não é porque você tem um dom, seja qual ele for, que Deus vai te usar todo dia naquele dom. Não. É o momento que Deus quer. É no momento que Deus quer, na hora, no momento exato que Deus quer, que Deus ele quer te usar. Vamos aqui na função do dom. Ao 2. O dom da palavra da ciência não visa servir aos propósitos triviais, como o de descobrir significado dos tecidos do tabernáculo ou identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Irmão, às vezes eu fico abestalhado, às vezes eu fico com pessoas que querem buscar dentro da Bíblia a revelação de quem foi a mulher de Caim. Está falando aqui, ou então descobrir como que era o tecido, ou qual era o perfume que Deus mandou fazer lá para o templo. Irmãos, nós não temos que tentar descobrir essas coisas. Não, nós temos que tentar fazer, o que nós precisamos buscar é o que Deus tem para a igreja dele hoje e para nós fazermos com que as pessoas se sintam, tá? Na presença de Deus. Nós temos que chegar, é aquilo que eu estou falando, ensinar que as pessoas venham conhecer Deus. E como é que as pessoas venham conhecer Deus? É eu dando mau testemunho? É eu dando maus ensinamentos? Não, eu tenho que fazer com que as pessoas conheçam a Bíblia e conheçam a
a maravilha de Deus. Não é isso? Porque nem a gente falou na lição de número 2, irmãos, sobre o propósito dos dons espirituais. Né? Então, o propósito dos dons espirituais não é para benefício próprio meu. Os dons espirituais, o propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Então, se você tem um dom, se Deus te deu um dom, use esse dom para a edificação do corpo de Cristo em prol do reino de Deus. Né? Não queira usar o seu dom para o seu benefício próprio, para revelar isso, para revelar aquilo. Não, é em prol do reino de Deus. Amém? Vamos trazer aqui exemplos bíblicos da palavra da ciência. Irmão Sidney. Olha aqui. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. O profeta Eliseu foram revelados os planos da guerra do rei da Síria, como a gente já falou aqui no início. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, mas também falou no início, quando Deus descobriu a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel capítulo 2, versículo 3, 17 e 19. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, mas também já comentou. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Aleluia. Então, irmão, existe uma diferença aí entre adivinhação e revelação. Tem muita gente aí que adivinha. Ele conhece a sua vida, né? Porque por ele ter um certo afinação, por ele conhecer você, tudo, um pouco da sua vida, aí ele acaba querendo adivinhar, fala alguma coisa da sua vida e fala que foi Deus que revelou. Né? Ele está adivinhando a sua vida. Né? Quem adivinha é o inimigo, Deus revela. Vamos ao terceiro ponto? Nós já estamos. Discernimento de espírito. Terceiro tópico. Discernimento de espírito, não é, irmão Severino, né? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diácrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Starley afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espírito cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado, viu? Quando alguém chegar até a nós e falar, esse que Deus manda te falar. Irmão, cuidado que o diabo também fala, viu? No nosso ouvido, viu? Esse dom de discernimento de espírito, irmãos, é também muito importante no meio da igreja. Né? Porque foi o que Jesus falou. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, quer dizer que é Deus que está falando. O exemplo disso, você quer ver? Livro de Atos Apóstolos. Abre lá, ó, Atos Apóstolos. Até marquei aqui. Capítulo 16 e versículo 16. Atos Apóstolos, capítulo 16
e o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Você vê que essa mulher, então, ela tinha um espírito de adivinhação, não era o espírito da revelação, um espírito de adivinhação. E ela falou assim, e ela disse no versículo 17: esta, seguindo a Paulo a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus. Eles eram servos de Deus? Eram. Eu não estava mentindo, Não estava mentindo, realmente eram servos de Deus. Só que Paulo, ele ficou perturbado com aquilo, porque ela estava fazendo isso há muitos dias. Isso aí, o que o inimigo estava querendo fazer? Usando ela para que ele se engrandecesse. E por causa dessa adivinhação que ela tinha, as pessoas que estavam aqui davam lucro para aquelas pessoas. E Paulo, naquele momento, ficou perturbado e chegou e falou: não, isso não é Deus que está adivinhando, falando, revelando, não. Agora, e Paulo foi, expulsou aquele espírito dela. Irmão Sidney, eu vejo como outra coisa. O inimigo, ele passa o pé, não passa? O inimigo tenta derrubar, não tenta? Sim. O inimigo tenta fazer algo, mas Deus reverte. Deus reverte. Toda a ação do maligno, Deus reverte em bênção. O que foi que aconteceu aqui? Paulo foi para onde? Para o cárcere. Prenderam Paulo. Foi para a prisão. O que aconteceu na prisão? A conversão do carcereiro e de toda a sua família. O inimigo pensou que estava derrotando Paulo, talvez estava dando uma vitória a mais. Glória a Deus. Entendeu? Me fez lembrar uma passagem a qual eu li a respeito de um certo jovem ateu. Ele tinha acabado de se formar em medicina e ele ficou sabendo que o avô dele tinha aceitado a Cristo, né, como suficiente salvador da sua vida. E ele, para humilhar o avô, chegou para o avô e falou: e aí, avô, eu aprendi que na minha formação que o homem veio da descendência de um macaco. E você foi que aprendeu nessa sua nova religião? E o avô não tinha muita experiência, não tinha da palavra, era novo convertido. Ele chegou e respondeu para o seu neto da seguinte forma: eu aprendi a dizer, meu neto, para trás de mim, Satanás. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela está acima de qualquer, de qualquer sabedoria, porque a sabedoria ela tem que vir do alto e o crente, o cristiano, tem que ser valente na palavra. Nós não podemos se deixar se levar, né, pastor? É verdade. Não, crente que não participa de culto de ensino, culto de doutrina, não frequenta a escola dominical, não medita na palavra de Deus, ele é levado por qualquer vento de doutrina. É verdade. Qualquer revelação aí que ele ouvir, ele vai pensar que é Deus que está falando. Verdade. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, ele não tem uma base firme. Amém, irmão? Tópico 2: as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom
de discernimento, de discernir o de Espírito. discernir os espíritos, tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então, tem pessoas que estão usando esse dom para ficar falando da vida dos outros. É complicado. Não é isso, não. Então você vê que a gente vê aí, ó, as fontes da manifestação. Tem a de Deus, a do diabo e a do homem. Né? São três aí, Deus, o diabo e o homem. Que nem, lembra que a gente falando disso? Quando a questão do homem. Os irmãos, muito tempo atrás, tinha. Ainda hoje ela acontece, mas diminuiu um pouco, mas muito tempo atrás tinha muitos pregadores, pastores aí que iam em certas congregações, em certas igrejas e começavam a conhecer a igreja, né? Conhecia a igreja, conhecia os membros da igreja. Aí o que ele fazia? Ele procurava na internet a respeito daquela pessoa. Hoje em dia você vai entrar na rede social, no Facebook, você sabe tudo sobre a vida da pessoa, você sabe a data de nascimento dela, você sabe, a pessoa às vezes posta um caso que aconteceu com ela lá, as pessoas postam no Facebook. Aí essas pessoas iam na internet e pesquisavam sobre a vida daquela pessoa. Aí quando chegava no culto lá na igreja onde ela visitou, conheceu, ela falava, Deus está me revelando uma pessoa aqui, assim, ela falava o nome da pessoa, falava um caso que aconteceu com ela lá atrás, mas não era Deus que estava falando. Era ele que pesquisou sobre a vida da pessoa. Ele pesquisou tudo sobre a vida daquela pessoa e usava esse recurso para falar que era Deus que estava revelando. Então é o homem. E o diabo. Mas quando Deus revela, Deus ele mostra a pessoa, Deus ele fala realmente o que está. E tem que ter base bíblica, mano. Se não tiver base bíblica, esquece. Verdade. Esquece. Tem que ter base bíblica, porque a verdadeira revelação que a gente está falando é o próprio Deus. Eu não me lembro agora o texto, mas a Bíblia diz assim: aquilo que está revelado para nós está contido aqui na palavra. Agora, as coisas ocultas pertencem a Deus. Pertencem a Deus. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas o que está contido na palavra é tudo que está revelado para nós. Discernimento ou discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Olha que o irmão Sidney estava falando. Se não tiver na palavra, se não tiver na Bíblia, esquece. Né? Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Mateus 7, 15 a 20. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 3. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Se nós não lermos a palavra do Senhor, se nós não acompanhamos, não lemos a Bíblia, igual o irmão Sidney, igual o Severino falou também, nós estamos propícios
a cair nas ciladas de Satanás, nas armadilhas dos falsos profetas. Né? Nós estamos à mercê de qualquer historinha que contam aí, nós acabamos acreditando. Então, por essa razão, a Sagrada Escritura é o livro manual do fabricante. O manual do fabricante, Deus o fabricante. Nós, os instrumentos. Nós, as ferramentas de Deus. Então, cada ferramenta tem seu manual. E se nós conseguirmos aqui pegar o manual e lermos o manual de como seriam usadas essas ferramentas, com certeza, esses dons do Espírito Santo vai estar em você, agindo para o progresso, para o crescimento da igreja e a povoação do céu. Amém? Amados irmãos, você que está nos assistindo, muito obrigado por estar nos acompanhando, né? E pastor Raimundo, domingo, o nosso irmão, o irmão lá da sede, me esqueço o nome dele, pastor, ele é superintendente da escola militar. Tá, o pastor Lucimar. Ele passou um recado para nós, que superintendente da escola militar, porque a partir de domingo, né, os cultos da escola bíblica dominical vai ser presencial. Exato. Hoje vai ser o último dia, né? Você que está nos assistindo, venha para a escola dominical, não fique em casa não, viu? Venha buscar sua bênção, venha aprender a palavra de Deus, porque se a gente fica em casa, acaba esfriando na fé, né? Então a gente tem que estar sempre se alimentando. O próprio Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Né? A gente tem que estar sempre comendo esse pão, né? Porque um exemplo, se o fogo está aceso, mas a gente para de colocar madeira, para de colocar lenha, né? A tendência dele é apagar. E quando apaga, o que é que fica? Só as cinzas. Só a cinza. Veio para a escola dominical. Eu dou uma outra também, irmão Severino, da brasa na churrasqueira, que todo mundo gosta de fazer um churrasquinho. Churrasquinho é bom, né? Churrasquinho é muito bom, não é? E coloca o carvão para fazer brasa, não é isso? Aí você pega aquele carvão que está bem brasa, que está bem vermelho lá, e você tira ele fora do braseiro e deixa ele do lado. O que vai acontecer com aquele carvão, irmãos? Ele vai deixar de ser brasa e vai voltar a ser carvão. Exatamente. Você entendeu? Bem colocado. Você vindo para a casa do Senhor, estando nos cultos presenciais junto conosco, você está se aquecendo. E com isso, está aquecendo a todos os outros. Além de você se aquecer, você aquece os outros. É uma recíproca. Agora, você ficando em casa, você vai esfriar, voltar a ser carvão. E é um passo para desviar do caminho do Senhor. É um passo. É um passo para você fazer o que já não fazia mais. É um passo para você retornar às suas atividades antigas antes de estar no caminho do Senhor. É um passo de você voltar ao mundanismo. É um passo. E hoje eu quero dizer para você que está me ouvindo, você pode estar dizendo que você serve a Deus na sua casa. Você acha que na sua casa, você está servindo a Deus da mesma forma. Você é mesquinho e egoísta, porque você não quer compartilhar o seu conhecimento com as outras pessoas. Você é mesquinho e egoísta. Você não quer compartilhar aquilo que Jesus te deu com as outras pessoas. Você não quer que as pessoas vejam o que Deus está fazendo na sua vida. É mesquinho. Jesus vai voltar e vai buscar a igreja. E você vai ficar, porque você é mesquinho. E na igreja, no céu não entra mesquinho.
Não entra egoísta, tá? Existe uma igreja, a maior igreja hoje no Brasil ou no mundo é dos desigrejados. E quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, os desigrejados vão formar uma igreja agora de arrependimento. Vai lutar contra o anticristo. E aí você vai ver que tinha valor, tinha verdade de estar juntos. Venha para a escola dominical. Você está no quadro do desigregado? Deixa de ser desigregado. Tem uma igreja para você servir aqui perto. Você não vai servir a igreja, não, você vai servir a Jesus. Porém, você está dentro da igreja, mostrando o seu fruto, para que as pessoas possam ver o fruto em você. Entendeu? Você não está servindo a ministério, não, você está servindo a Jesus. Porém, você tem que fazer parte de um ministério. Porém, você tem que fazer parte de um ministério. Se não fosse assim, Jesus não teria mandado fazer igreja, não teria mandado criar as igrejas. Se não fosse assim, Jesus não teria falado para Pedro: olha, Pedro, olha, sobre eu, a pedra, essa pedra, eu fundarei a minha igreja será fundada, firmada. Pedro, você é fragmento de pedra. Você, Pedro, vai ramificar essa igreja. Formar a igreja. Se não fosse assim, Paulo não estaria formando a igreja, muitas igrejas. Para quê? Para que as pessoas se unissem e juntos pudessem adorar a Deus. Ah, mas na igreja tem erro, tem erro, porque a igreja certa não vai estar na terra, a igreja certa vai estar no céu. Aqui na terra ainda tem erro, sim. Nós temos pecado, nós somos pecadores. Mas nós estamos procurando se acertar. E é juntos que nós vamos se acertar. É juntos que nós vamos tentar corrigir um ao outro. Por isso eu falo para você: venha nos ajudar. Venha nos ajudar. E você vindo, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Louvado seja Deus. Vamos ler a conclusão? A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, o falacioso ensino, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos na astuta cilada do diabo. Meu querido, conforme eu venho falar aqui hoje, eu gostei hoje que o Espírito Santo me trouxe hoje aqui foi o seguinte: o grão de mostarda, ele ramifica. Faça como o grão de mostarda, ramifique, produza. E é aí que Deus quer você. Tá bom? Quer dizer que o pé de mostarda é a maior hortaliça de todas. Por essa razão que Jesus comparou o grão de mostarda. Tá? A fé tem que ser igual ao grão de mostarda, igual. Por quê? Porque ela é pequena, a fé é pequena, mas ela expande. Colocar ela em prática, né? É, exatamente, ela expande. Ela tem que germinar, ela tem que começar a frutificar. Glória a Deus. Irmãos, é só para terminar, para a gente estar já fazendo a oração. A gente só, minha última palavra, como nós falamos aqui sobre o discernimento de espírito, às vezes acontece algumas coisas na igreja e muitas das vezes as pessoas chegam e falam: nós não devemos julgar, nós não devemos falar, né? Irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 24. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A palavra de Deus, ela nos dá essa firmeza. Você deve julgar segundo a reta justiça. Né? Que nem o Luiz falou, nós devemos julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus, irmãos,
É, exatamente. Tem que ter base bíblica. Se não tiver, a palavra de Deus ela exorta, ela edifica, ela consola. Né? Então precisamos ter esse discernimento, né? Para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim: lembra-te de onde caíste, volta depressa ao primeiro amor. Voltar depressa ao primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Vamos, irmãos, vamos. Escola Bíblica Dominical tem sido a maior faculdade. Essa é a maior faculdade teológica. Pastor, mas hoje está constatado que a escola bíblica dominical é a maior escola, não do Brasil, do mundo. Do mundo. Entendeu, irmãos? Então, venha. E outra coisa, as nossas revistas da CPAD estão maravilhosas. Trazem com clareza os ensinamentos. Vamos orar? Eu peço para o irmão Sidney estar fazendo essa oração. E apresentem o nosso amado pastor Benevaldo. Tá? Nas orações. E vamos clamar. Eu estou toda hora, irmão, clamando a Deus, todo instante pedindo a Deus pela misericórdia dele de curar esse irmão. Conforme está aqui o nosso irmão Severino também, eu estava toda hora também ali intercedendo a Deus por ele. Não é porque está na sua frente, mas é aquilo que a gente sente aqui dentro, irmão. Eu sinto a necessidade daquelas pessoas que eu sei que está passando, eu sinto a necessidade de estar intercedendo por elas. Outra coisa. Está com vírus, ele está internado, ele está entubado, tá? Pastor, era para mim ter ficado internado, viu, irmão? Porque a minha pressão ela chegou quase todo dia. Era 18 por 11, 17 por 10. Então, o médico já fala, se a pessoa tem problema de diabetes, problema de colesterol, ou problema de pressão. Tá, vamos orar? Vamos orar, Vamos. Vamos orar agradecendo a Deus e intercedendo pelos outros. Soberano Deus, amantíssimo Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai, estamos aqui nesta manhã reunidos, meu Pai amado, aprendendo a Tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, Pai santo, te louvamos e te agradecemos por este momento, Pai amado. Continua nos dando sabedoria dos altos céus, entendimento, Pai amado. Continua, Senhor, derramando dos teus dons espirituais para com a tua igreja, Pai amado. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós clamamos a Ti neste momento, Pai amado, em favor de cada pedido de oração a qual foi feito nesta manhã, Senhor. O nosso irmão, Pai amado, que se encontra, meu Deus, internado ali no hospital, entubado, meu Pai, a qual foi acometido por este vírus. Vai de encontro à vida dele nesta hora, Pai querido. Deus amado, Deus santo, conforme a tua vontade, opera um milagre na vida dele, Senhor. Restaura a saúde dele, Senhor. Tira ele daquela situação, tira ele daquele estado. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança está diante de Ti, Senhor. Tu és o Deus que opera milagres e maravilhas. Em nome de Jesus, meu Pai, vai operando, vai manifestando o Teu poder sobre a vida do Teu filho que se encontra entubado ali naquele hospital, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço para a honra e para a glória do Seu santo e glorioso nome. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, que todos digam amém. Ô glória! Graças a Deus. Um bom domingo a todos. E logo mais à noite, irmãos, nós estaremos com o culto presencial aqui. Essa noite já é o culto presencial. Amém? Foi liberado. Eu convido você que está nos assistindo, venha compartilhar conosco nesse culto maravilhoso que será nessa noite.
Aqui é a Rua Passos, número 616, Cidade Edson. A congregação da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em Suzano, setor 13, aos cuidados do nosso pastor Davi Fonseca. Amém?